Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e o nosso convidado hoje é o coordenador do curso de administração da Uninasal, o professor Robson Alves, que nos fala inicialmente sobre o terceiro Congresso Norte-Nordeste de Administração, que acontece no período de 9 a 11 de novembro no Hotel Ritz, Lagoa da Anta. Claro, discutindo na transversalidade todas as questões relacionadas à gestão, no campo da administração, bem como os impactos da nova reforma trabalhista para este segmento tão importante da economia nacional. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao professor Robson Alves. Professor, claro, esse é o tema do Congresso que tem tudo a ver, Tudo a ver com esse contexto da economia do país. Mas falemos inicialmente sobre o Congresso, que tem assuntos relevantes da área empresarial, com essa temática da trabalho. Como está colocada a temática do Congresso? Trabalhabilidade. Trabalhabilidade, exatamente. O que vem a ser essa temática, o senhor que é um dos palestrantes do Congresso, como vai ser feita a discussão desse tema? Bom, primeiro a Uninasal agradece esse espaço que nós estamos aqui para divulgar o nosso Congresso. Dizemos que hoje o Centro Universitário Maurício de Nassau é uma das poucas entidades a nível Norte e Nordeste que vem trazendo uma proposta de congressos acadêmicos e profissionais. Congressos que elevam a competência humana do indivíduo. Os próprios alunos conseguem, através desse congresso, ter acesso a informações de pessoas que estão em todos os lugares do Brasil. Isso é muito importante, porque às vezes eu não posso me deslocar até São Paulo, Rio de Janeiro, um outro estado, para assistir algo de relevância, e a gente traz essa pessoa para a situação ali do indivíduo. E a Uninasal acertou muito nesses congressos. O tema trabalhabilidade é um tema que vem se discutido nacionalmente, entre os meios, tanto dos meios jurídicos quanto os meios empresariais, porque versam nos dois caminhos a situação do indivíduo hoje, inclusive com a reforma trabalhista. As empresas possuem um passivo trabalhista muito sério, e hoje o custo do empresário com o funcionário ele é muito elevado, e quem não conhece um pouco sobre a legislação trabalhista, num lado empresarial, sofre um pouco com isso, porque são contratos de trabalho. Nada mais é uma carteira assinada do que um contrato de trabalho formal. Mas existem outros modelos de contratos de trabalho que o indivíduo vai ter a opção de escolher qual deles será melhor para a sua vida profissional, porém, para que ele chegue nesse nível de escolher esse contrato, ele precisa ter uma competência. Ele precisa ter algo para oferecer àquela empresa. Vamos supor, a empresa me contrate e eu vou trabalhar 4 horas na minha casa. Eu não vou gastar energia, eu não vou gastar passagem, eu não vou gastar alimentação, eu vou trabalhar no meu escritório, na minha casa, e vou entregar à empresa aquilo que eu entregaria, tendo que fazer com que ela tivesse todos esses custos no ambiente dela. Tá, tudo bem. Excelente a situação. Mas eu tenho competência para exercer esse trabalho na minha casa? Então, essa é a trabalhabilidade. É o indivíduo que tem competências, tem conhecimentos, tem condição de desenvolver uma ação para a empresa em qualquer lugar que ele esteja. Ele pode ser um empresário, ele pode ser um funcionário, ele pode empreender, porque ele tem competência para isso. Então, hoje, a evolução no Brasil, a evolução da economia caminha para isso. É comum você ver, eu sou advogado, mas eu tenho uma loja, eu sou empreendedor. Eu sou um administrador, mas eu também tenho um negócio. Então as pessoas hoje em dia, além de trabalharem, elas possuem algo onde elas empreendem. E o tema empreendedorismo é um tema que versa em toda a educação, inclusive há programas do governo federal para desde o ensino médio, o empreendedorismo já vinha sendo discutido nas escolas, implementando isso aí, de uma maneira que as pessoas começam a pensar, tá bom, então para eu ser um funcionário, eu tenho que ser um bom funcionário. Para isso eu tenho que ter competências, eu tenho que saber trabalhar com o que eu estou sendo contratado e ter a capacidade de também criar algo para mim. Essa trabalhabilidade é o tema do Congresso, é o que vai ser discutido para que as pessoas entendam que não cabe mais no mercado de trabalho aquela pessoa que espera um contrato de trabalho simplesmente para receber o seu salário no final do mês
e depois de um certo tempo pedir a sua rescisão e ficar mais 3, 4 meses em casa esperando uma outra oportunidade, que é o que acontece muito hoje em dia. Então, trabalhabilidade é ter competência, saber fazer o seu trabalho e estar preparado para empreender. Portanto, o Congresso vai estar totalmente linkado às questões que versam a reforma trabalhista, que começa a vigorar em novembro, justamente nesse período de realização do Congresso, não é? A reforma será uma das coisas que com certeza serão abordadas no Congresso, porque ela permeia pela situação da empregabilidade, porque é uma coisa que a Nassau também trabalha muito, a Uninassal, inclusive, ela tem um núcleo específico para o aluno que estuda na Uninassal, que é núcleo de empregabilidade, é algo fantástico. Então existe uma pessoa... Consiste em que esse núcleo? Essa pessoa que trabalha nesse núcleo, ela é responsável por conseguir todos os estágios, toda a situação empresarial, para que o indivíduo que está cursando a faculdade, ele possa ter a oportunidade de emprego ou de estágio. Então, Garantido na saída do curso. Exatamente. Nós temos uma meta, né? Esse setor tem uma meta e a gente não aceita uma meta abaixo de 70% de empregabilidade para o aluno que estuda na faculdade. Então ele vai para a universidade e a universidade está preocupada em dar a ele uma experiência profissional para que ele saia de lá com uma garantia de que o que ele aprendeu foi posto em prática. Isso é fantástico. E como isso é viabilizado na prática para o mercado existente, quando a gente sabe que o desemprego está batendo a porta de milhares, sobretudo de jovens que estão justamente saindo das universidades? Eu diria o seguinte, se eu hoje fosse fazer uma faculdade, eu procuraria a Uninassal, sabe por quê? Porque o aluno chega do ensino médio, hoje em termos de faculdade, de universidade, o aluno vem do ensino médio quase que analfabeto funcional. Então, ele muitas vezes ele não consegue entender uma pergunta, ele não consegue dar resposta porque não entende a pergunta. Ele veio com déficit na educação. Isso é geral, né? Professor? A nível de Brasil, sim. Acredita-se que mais de 60% hoje das pessoas que estão adentrando nas faculdades têm essa dificuldade no ensino médio, né? E eles chegam com dificuldades de aprendizagem. Então, como um profissional desse vai poder chegar no mercado de trabalho numa empresa, sendo que ele não consegue entender direito o que leu, o que escreveu, né? É sabido por todos que Alagoas é um dos estados que tem o menor índice de leitura, os alagoanos leem pouco, né? Há uma dificuldade no ensino médio dessa questão da leitura mesmo. Da compreensão. Da compreensão, né? Ter um livro de cabeceira, e os professores relatam muito isso em sala de aula. Então, quando a Nassau vem trabalhar esse núcleo ele recebe o aluno deixa a sua documentação e ele recebe uma orientação sobre quais empresas estão contratando. A Nassau, ele tem um catálogo das empresas conveniadas com a faculdade. Então, essas empresas, elas demandam as vagas que elas têm disponíveis. O aluno se dirige ao núcleo, tem uma entrevista lá, conta a sua situação, vê a oportunidade, se ele está no período certo ou não, ele recebe a orientação sobre orientação vocacional, ele faz um teste de orientação vocacional para saber se aquela oportunidade é para ele naquele momento, e a partir daí ele candidata-se àquela vaga. Lógico, a empresa... Mas é interessante que ele vai fazer um teste vocacional já estando atuando como estudante em um curso, não é? Como trabalhar? Há situações em que o próprio estudante se surpreende de estar num curso que poderia estar em outro professor. Hoje a Nassau ele tem um programa chamado Mostra Campus. O Mostra Campus reúne mais de 7 mil alunos do ensino médio, né? De escolas públicas e privadas. Então, nós levamos esses alunos. Esse ano que passou, nós levamos 4 mil alunos, né, para dentro da universidade. Os ônibus, tudo custeado pela universidade. Eles tiveram a oportunidade de passar nos 23 cursos que nós temos funcionando atualmente. Conversaram com os coordenadores, viram como era o curso, viram se aquilo realmente era uma identificação que ele tinha e depois foram convidados para ir ao auditório fazer o teste vocacional. Então, a Nassau está trabalhando exatamente isso antes, né? Como esse aluno ele pode estar preparado para o mercado de trabalho e primeiro ele precisa saber se essa vocação, se aquilo que ele deseja é real, se aquilo é possível. Não é algo influenciável, digamos assim, que ele tenha se influenciado momentaneamente, não é? Pois é. Então, ele faz o teste vocacional, recebe o resultado, a escola recebe o resultado, né? E agora a Nassau lançou algo fantástico, assim, fora de série. Ele lançou um jogo dentro do que nós trabalhamos hoje, que são as metodologias ativas, é um jogo para o Enem. O aluno que quer fazer o Enem, ele pode desafiar, o nome do jogo é Desafia-me.
É um aplicativo da Nassau, o aluno baixa e ele começa a saber se ele está preparado para fazer o Enem e se ele vai ter pontuação suficiente para passar naquele curso que ele escolheu. Então, a Nassau depois recebe essa pontuação do aluno e encaminha para a escola. Então, a escola sabe se aquele aluno está preparado ou não para aquele curso que ele quer. Tem a pontuação, 700, 800, 900. Então, ele já sabe, o desafio pode ser baixado no seu celular. Você baixa o aplicativo e você pode desafiar qualquer pessoa do Brasil. É nacional o aplicativo. É gratuito, o aluno se inscreve, baixa até Facebook e ele já tem uma prévia ali se aquela ansiedade dele vai ser, né, correspondida com o nível de conhecimento que ele tem. Porque o aplicativo ele desafia nas áreas de humanas, de exatas, né? São as 3 áreas da educação, humanas, exatas e as partes biológicas, né, que eles vão, da saúde, que muita gente tem interesse, né? Então, o desafio é feito e a gente espera que esses alunos não fiquem frustrados, né? Que, pelo contrário, que eles consigam entender a que ponto e a que nível eles estão para prestar um Enem. Professor, voltando ao terceiro congresso, o assunto Sim. inicial da nossa entrevista, esse terceiro congresso Norte-Nordeste de Administração, a questão entre a relação cliente e público-alvo, e ainda o público-alvo e as estratégias de marketing que se colocam para obter a simpatia desse público-alvo. É questão também a ser trabalhada nesse congresso? Com certeza. Para fazer um congresso dessa natureza, é preciso que a gente tenha estratégias, não é? Então, é um Norte-Nordeste, não é um congresso só local, né? Maceió foi escolhida porque Maceió é maravilhosa, é linda, né? Todo mundo sabe. É um cartão postal. É um cartão postal, não deixa de ser. Mas o congresso ele vai trazer pessoas de todo o Norte e Nordeste. Então, nós estamos com uma pessoa aqui na área de vendas, né, que é o Túlio, ele está circulando a cidade. Pode ser que você receba uma visita do nosso, vamos dizer assim, o nosso corretor de vendas, né, nosso gerente de vendas desse evento. É possível que ele passe na sua empresa, deixando o cartaz do evento e convidando para que profissionais da área se façam presentes no evento. Porque é um momento de reciclar, gente. É um momento. Nós temos nomes de pessoas alagoanas aqui do mercado também que estarão palestrando, que estarão trazendo novidades, como pessoas de fora também, como eu já falei. Mas o que é interessante no congresso é a reciclagem. Eu não ter um custo tão elevado para ter que sair de Alagoas, né? Quando a Nassau traz essas pessoas para cá. Para fazer uma participação em congressos no eixo Rio, São Paulo, por exemplo. Exatamente. Então, eu tenho uma oportunidade de receber essa informação. Eu lembro que no ano passado, a Nassau fez esse congresso no Centro de Convenções em Recife. Eu estava lá. Foi um congresso internacional de administração. E eu tive a oportunidade de conhecer algo que chegou aqui em Alagoas. E eu fiquei assim fascinado, porque eu ia para São Paulo receber esse conteúdo, assistir essa palestra. E eu recebi em Recife, que foi a história do Uber. O pessoal do Uber estava lá, falando sobre como começou a história toda. Então veja que coisa fantástica. A gente vê todo mundo falando de Uber, né? Uma certa discussão no mercado, se é legal, se não é, uma questão jurídica, uma questão empresarial, como isso vai afetar a economia em Alagoas, em Maceió, né? E eu assisti de primeira mão como tudo começou e como funcionava a legislação. Então, não tem como ninguém tirar esse conhecimento de você, né? Isso é fantástico. Pois bem, vamos chamar agora, professor, o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Eu fiz o teste de AIDS porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida está ótimo. Se der positivo, o quanto mais rápido eu souber, melhor para mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Cidadania, é isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC e saiba mais sobre seus direitos. IDEC, cidadania se conquista.
Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o coordenador do curso de administração da Uninasal aqui em Alagoas, o professor Robson Alves, que inicialmente nos falou sobre o terceiro Congresso Norte-Nordeste de Administração, que acontece no período de 9 a 11 de novembro no Hotel Ritz, Lagoa da Anta, abrindo a possibilidade, né, para uma discussão profunda da questão administrativa das empresas, do mercado, notadamente em relação à reforma trabalhista que entra em vigor justamente no mês de novembro, em todo o país. Professor, por falar nessa questão da reforma trabalhista, não é, o que significou a aprovação dessa reforma para as empresas de um modo geral? Como o mercado da administração vê a reforma trabalhista? Olha, como professor, inclusive, né, na disciplina de diversas disciplinas na área de administração, a parte do direito comercial, a parte da administração, né, comércio em si, ela foi muito afetada. Em que sentido se diz isso? Primeiro, é o custo, né, elevado das empresas para manter um funcionário. Então, você tem hoje, a menor empresa que existe hoje no mercado é o MEI, que é o microempreendedor individual. O MEI, ele consegue registrar um funcionário, apenas um, com 11% de carga tributária. De carga tributária, que é a menor que tem. 100 tinha os quebradinhos, 103 e alguma coisa. Mas o MEI só pode ter um funcionário, né? E está reduzido o seu faturamento a 5 mil mensal, ou 60 mil por ano. É muito pequena, é um pequeno empreendedor. É uma relação, uma proporção muito desigual. Muito desigual. Então você sai dessa esfera e você entra para a esfera de quem quer contratar quantos funcionários quiser. E aí a microempresa, que é a maioria em Alagoas, ela tem contratado 5, 10 funcionários. Mas quando você vai analisar quanto custa um funcionário para essa empresa no contrato de trabalho, são 8 horas trabalhadas com intervalo, né, ou horas corridas sem o intervalo, mas de um jeito ou de outro vai se pagar X no final do mês, mais a contribuição previdenciária, mais os recolhimentos de impostos, né, tudo que a empresa vai pagar. Então, um funcionário chega a receber quase o dobro do que ele receberia para realmente trabalhar. Traduzindo para o público, para, né, aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, o funcionário poderia receber R$ 1.600 e ele recebe 800. No salário dele líquido, ele poderia receber os 1.600. Por que ele não recebe? Porque o governo, através de uma cautela de que ele não sabe o que fazer com esse dinheiro para o futuro, segura o FGTS, retém os impostos, na tentativa de que quando ele for desligado da empresa, ele tenha um seguro. Ele vai retirar o FGTS, o seguro-desemprego, aquilo vai ajudar ele a se reposicionar no mercado de trabalho. Só que as coisas mudaram. O mercado ele sofreu uma mudança cultural. As pessoas passaram a pedir ou forçar a sua demissão para pegar esse dinheiro para empreender. Isso é incrível, né? Então, o que acontece muito no mercado alagoano, o funcionário passa 2 anos numa empresa, depois ele é demitido, pega esse dinheiro e empreende. Não deu certo, ele volta a trabalhar de novo. Ele fica tentando empreender para dar certo. Por quê? Porque o salário dele é muito baixo. E costumam dizer assim, para ganhar salário mínimo, qualquer emprego serve. Não interessa se você trabalha num restaurante classe A ou se você trabalha vendendo quentinha num restaurante no centro da cidade, para qualquer tipo de pessoa. Os dois vão ganhar o mesmo salário mínimo. Então, para o funcionário, o que conta... Só que para um exige uma qualificação, sim, um investimento na profissão. Então, uma relação mais ainda desigual do que eu já falei antes. Porque aqui ele gasta, não é? O funcionário que está numa empresa maior, como você está falando, ele vai ter um custo para chegar ali, né? Mas ele vai receber a mesma coisa do que está recebendo aqui. Em vários lugares aqui no mercado, em Alagoas, ainda é assim. Então, muitas profissões não têm a valorização e o salário permanece o mesmo. Baseado nessa relação, a reforma trabalhista traz uma novidade. Eu não vou mais ter a exigência, né? Eu vou ter a carteira assinada como sempre foi antes, eu vou ter o mesmo contrato, mas eu vou poder negociar com o meu contratante o meu modo de trabalhar. Então, tipo, eu quero trabalhar 4 horas aqui com você, mas eu quero trabalhar mais 4 horas ali. Então, quanto custa as minhas 4 horas? Aí o custo vai ser por quem é você. O que você oferece para essa empresa? Eu tenho um curso de atendimento ao cliente, eu tenho um curso de vendas, eu tenho um curso de garçom, eu tenho um curso, né, de alimentos. Eu tenho uma preparação profissional para que esse meu currículo para essa empresa, as 4 horas, valham o mesmo valor do que esse que está aqui ganhando um salário inteiro. Então, mas essa questão da flexibilização de alguns critérios, né, de negociação pode aumentar o ganho do profissional, mas também pode fazer diminuir, né? Pode.
Isso é uma relação... Em alguns casos, o que acontece é que a pessoa acaba tendo que se pulverizar em muitos lugares, isso é um risco. E isso precariza, na essência, a prestação do serviço. Isso. Quem vai mais sentir isso, não é muito menos que o trabalhador, é a clientela que depende daquele serviço. Por isso que as discussões elas versam em dois campos. No campo, primeiro, legal, onde disse que o prejudicado é sempre o empregado, porque ele perde uma garantia de empregabilidade, já que todos podem fazer contratos, e perde com isso a população em si, o cliente. Por quê? Porque o cliente não tem mais a referência. Eu cansei de ir em restaurantes aqui em Maceió, e que eu ia porque eu tinha uma pessoa no restaurante que me atendia perfeitamente. Bem. E eu me sentia bem em entrar, em sentar, e ele aparecer e conversar comigo, e perguntar que vinho eu ia tomar, e perguntar que prato eu ia querer naquele dia. E eu me sentia à vontade porque eu tinha alguém que estava preparado para me receber. Com esse tipo de situação acontece o que você falou. Então nós vamos ter uma pessoa que está estritamente cumprindo o horário de trabalho. Que é terrível, né? É terrível. Observar pessoas que encaram o seu trabalho de uma forma simplista como essa, não é? Ali você não observa o amor pelo trabalho, mas a obrigação de ter que fazer uma tarefa e muitas vezes de maneira mecanicista, não é? Nós conversamos sobre isso, né, sobre essa situação, mas a gente se esquece de um detalhe. Nessa discussão toda que foi falado, a gente pensa logo nesse tipo de serviço. Mas existem outros setores da indústria e do comércio que necessariamente não se relacionam com o público e que para esse tipo de setor, esse tipo de contrato será perfeito. Então tem pessoas que trabalham e não precisam olhar para mim, que sou o cliente, para trabalhar em escritórios de cobrança, telemarketing, indústria, setores internos em que os serviços podem ser feitos em outro local e a pessoa necessariamente não tem contato com o público e esse tipo de contrato será perfeito. Né? Eu passei muitos anos dando treinamento em call centers, né? Atendimento ativo, proativo, reativo. Eu sou consultor empresarial também, então a gente está falando de um tema que eu vivo com ele constantemente. No seu dia a dia. No meu dia a dia, eu ouvindo reclamações de empresários que não conseguem contratar porque não tem pessoas competentes para isso. Qualificadas, né? Qualificadas para né? a atividade. Então, o camarada vai fazer uma atividade na sua empresa e ele tem um supervisor. Nossa, se você conversar com alguém na área de call center, ele vai te contar que nunca mais ele vai querer trabalhar nesse negócio. É uma experiência porque é um dolorosa. capataz que fica atrás dele, né? O tempo todo observando o que ele fala, o que ele não fala. Você olhou a tela, você viu o que o cliente falou. E ele é monitorado o tempo todo, né? E ele tem que entregar um resultado. Enquanto tem pessoas que poderiam fazer esse trabalho na sua residência, desde que entregasse o resultado chegou, você não precisa mais do capataz. Vou montar um setor na sua casa, um computador, um atendimento, vou te dar o programa, você linka aqui no da empresa e você faz o seu serviço. Eu não preciso te monitorar, agora eu quero o resultado. Então você vai trabalhar por resultado. É a empregabilidade. Né? É o tema que nós vamos trabalhar no evento. Será que você está preparado para esse mercado? Toda mudança causa impacto. Né? A reforma trabalhista tem setores que realmente serão muito afetados. Eu concordo quando os juristas dizem que o trabalhador ele será o mais afetado diretamente. Sim. Por que eu concordo? Porque as pessoas não estão preparadas para uma coisa desse nível. Isso é um modelo americano. Isso é um modelo para países desenvolvidos. Exatamente. Para pessoas que têm competências. Você vai para uma escola americana, o menino está no ensino médio, ensino fundamental, e ele está construindo um robô. Ele está tendo acesso a um laboratório de química que você só vai ter aqui no nível universitário. Então ele sai com um nível de cultura, de entendimento e crítico suficiente para saber se ele quer ou não aquele tipo de contrato. O que se atende às suas necessidades, essa flexibilização que não vai prejudicá-lo, mas vai adequá-lo à melhor performance que ele possa ter no desempenho da sua profissão. Eu atendo a muitos empresários, pessoas pequenininhas. Empresário porque ele é um empresário, mas que quer empreender, vamos colocar um empreendedor. Então o empreendedor tem uma consultoria comigo e ele me pergunta, eu devo empreender? E eu faço uma pergunta-chave para ele. Eu vou fazer a pergunta e você mesmo responda. Ele está certo. Se você vai empreender em algo que vai lhe dar, no final do mês, a mesma coisa, ou inferior ao que você ganha como funcionário, não vale a pena. Por que você vai empreender? Exatamente. Você sabe que como funcionário você trabalha 18 horas e que um empreendedor muitas vezes trabalha 16, 20 horas para ganhar a mesma coisa que você ganharia como funcionário? Então, se você tem competências para ser um bom funcionário
e o que você vai empreender não te vai dar nada além disso, a não ser o trabalho, a responsabilidade, fique como funcionário. Desenvolva a sua carreira. Não é isso? Por quê? Porque no final das contas, o que vai acontecer é ele vai tentar empreender, vai descobrir que é caro empreender, não é barato. Nós temos muitas empresas que fecham no Brasil por isso, por pessoas que têm um sonho de ser dono do seu negócio, não querer responder a ninguém. Né? Mas não tem preparação alguma. Exatamente. Né? Preparação, não sabe quanto custa aquilo, não tem noção de custo de financiamento, noções do que o mercado está esperando, do atendimento ao cliente. São muitas vertentes, né, que ele tem que analisar primeiro, e aí, em 2 anos, ele fecha. Os índices do Daí Sebrae, o número, né, de empresas que fecham cada vez, o recorde vai se multiplicando. Né? Eu costumo dizer o seguinte, um bom funcionário é aquele que sabe as competências que tem, prepara-se para aquilo e mantém-se no emprego. E o nível dessas competências, né? Não se acomodar do ponto de vista de não se preocupar de fazer melhor, né? As pessoas têm a tendência de achar que nunca vão receber críticas, né? E hoje em dia, a cada ano que passa, as empresas investem em avaliação. A avaliação está se tornando uma coisa corriqueira. As empresas do Grupo S, as empresas de maior porte, inclusive o Grupo C, que tem ISO 9000, nós recebemos avaliação. Então, todo final de semestre, trimestre, há várias avaliações sobre o seu desempenho e sobre o seu trabalho. Então, as empresas estão adotando isso também. Você falou com alguém, você atendeu alguém, você vai ser avaliado. Né? Você compra um carro hoje, você recebe um telefonema da fábrica. Um mês depois você já recebe. Pois é. Por que não recebe da concessionária? Recebe da fábrica. Porque a fábrica paga alguém da concessionária obrigatoriamente para lhe dar o feedback de como você foi atendido e se você está satisfeito com o seu produto. Por quê? Porque a qualidade daquele produto, daquele serviço, vai afetar diretamente quem? O fabricante. As vendas. As vendas do produto. Ele vai deixar de vender, ele vai deixar de distribuir. Eu estou insatisfeito, eu mudo de marca. E as empresas já estão vendo isso. Então, quem não se preparar pessoalmente para entender se está fazendo certo, se precisa melhorar, onde precisa melhorar. O trabalhador brasileiro em geral, como o senhor disse, não está habituado à crítica, e muito menos autocrítica, não é, professor? Com certeza. Nós temos um processo de autoavaliação que, eu diria assim, né? Lucchesi é um dos grandes nomes da autoavaliação, e ele diz o seguinte, na verdade ninguém está preparado para ser avaliado, não é? Ninguém está preparado. Essa autoavaliação, ela é algo que você sofre. Tem que se permitir a sofrer. Tem que se permitir a sofrer, estar preparado para ouvir aquilo que você não quer. No final das contas, de um jeito ou de outro você lucra, que é melhorando o que precisa, né? E aprendendo às vezes a analisar aquilo que você achava que estava correto. Não é isso? Mas tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Professor, nessa questão da reforma trabalhista, né, muda as relações empresariais também, não? As relações irão mudar porque, inclusive, paralelamente à reforma trabalhista, aconteceu a questão da terceirização, não é? Que vai mudar alguns modelos de contratos. Então, o país ele está se preparando para uma autonomia. Se você analisar com calma, o país está se preparando para que as empresas tenham um poder a mais de conseguir trabalhar, de conseguir executar os seus serviços, de vender os seus produtos com um funcionário onde ela vai cada vez mais tirar a gestão dela. Então, o funcionário ele vai se preparar para isso. O MEI foi um desses caminhos também. O que é o MEI? Você tem um motoboy hoje, que você contrata ele como um motoqueiro. No MEI, ele pode se cadastrar como um motoqueiro e ele vai prestar serviço a você. Você não vai ter os encargos, você vai recolher 11%, você já diminuiu aí 9%, não é isso? E ele vai ter a possibilidade de que a empresa vai ter a possibilidade de ter menos custos com a prestação do serviço ou a venda do produto. É isso. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família.
Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais! Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Robson Alves, ele que é coordenador do curso de administração da Uninasal. Nós falamos no início dessa entrevista sobre o 3º Congresso Norte e Nordeste de Administração, que acontece no período de 9 a 11 de novembro, no Hotel Ritz, Lagoa da Anta. E agora estamos falando sobre as implicações da reforma trabalhista nas relações empresariais, na relação patrão-empregados. E agora, professor, o que dizer do impacto dessas reformas, não é? A terceirização e agora a reforma trabalhista, no setor de recursos humanos das empresas. Esse setor que já vem trabalhando dentro de uma ótica vai ter que se diferenciar também, não? Eu vou fazer até uma brincadeira aqui, eu tenho até pena, não é, dos profissionais da área de recursos humanos nesse sentido, porque eles vão ter que estudar muito a reforma trabalhista, não é? Porque os contratos mudaram, então a forma de seleção, de contratação, será de acordo com o que a empresa escolheu. Então hoje nós temos uma CLT. É um modelo. Nós temos um modelo pronto, né? Você pode ir na Secretaria do Trabalho e você vai pegar uma cartilhazinha da CLT com toda a regulamentação. Então você pode ler e dizer, estou preparado, vou contratar. E com essa mudança, muda tudo. Então os contratos irão mudar. E quando se muda, muda-se também a percepção do público. Imagine, você vai fazer uma seleção e você vai conversar com o candidato e o candidato vai dizer, como? É assim? Eu só vou trabalhar isso, eu só vou ganhar isso, mudou. E será que a população ela está preparada para essa mudança toda? Talvez eu como empresa eu esteja. Eu como profissional de recursos humanos, vou passar parte de simpósios, capacitação, eu vou me preparar. Mas a sociedade não sabe ainda como o público-alvo, não sabe como esse contrato vai se dar. Então isso vai gerar muita dúvida, né? Vai gerar muito questionamento. Eu acredito até que inicialmente gere muito passivo trabalhista, muitas ações, né, em relação às empresas, porque é um entendimento de muitos anos. Há quantos anos não se mexe na questão da trabalhista do país? Então isso vai afetar sim, mas eu acredito que os profissionais de recursos humanos, eles com certeza serão os primeiros a dominarem o tema, porque precisam. Pois é, os colaboradores vão poder ter, das empresas, uma relação, digamos assim, mais aberta no tópico das negociações trabalhistas. Isso. E isso vai exigir desse setor uma preparação, como o senhor disse, mais específica também. E o que dizer das empresas que utilizam profissionais, que não têm um departamento de recursos humanos, que improvisam esse setor com um departamento de pessoal, por exemplo? Eu diria o seguinte, até para a sociedade, para o empresário alagoano. Como coordenador da Nasal, também coordeno o curso de recursos humanos, né? Os cursos tecnológicos, da matriz tecnóloga do governo, que as faculdades implantaram em Alagoas. Desde 2005, quando se começou a falar sobre cursos de tecnólogos no estado, eu já trabalho com isso, então são muitos anos. O que eu percebi durante todos esses anos? Nós temos mais de 11 mil profissionais que se formaram e não conseguem trabalhar como tecnólogo. Por quê? Porque o mercado não entendeu ainda qual é a função do indivíduo. Nós temos hoje o curso de recursos humanos como tecnólogo. Ele vai para a Nasal, ele se matricula, ele passa 2 anos, ele sai como profissional de recursos humanos. E quando ele chega no setor de uma empresa, tem alguém fazendo o papel dele, que não é da área, atuando. Que não estudou para isso. Que não estudou para isso, né? Não por questão da pessoa não ter a competência, mas não ter o conhecimento técnico específico que precisa na área. E o profissional... Para responder às exigências do momento. Então tem muita gente confundindo o que você falou, o setor pessoal com o setor de recursos humanos. São setores bem distintos. Atividades e setores distintas, né? Para funções diferentes, né? Para situações diferentes. Qual o prejuízo que a empresa pode ter quando ela não dispõe dos 2 setores operacionalizando normalmente? Quando nós damos consultoria na área de gestão organizacional, nós encontramos exatamente isso. Na administração, nós chamamos isso de departamentalização.
que é a divisão dos setores das empresas em departamentos. Então eu tenho recursos humanos, eu tenho a contabilidade, eu tenho o financeiro, eu tenho o comercial, eu tenho o marketing, eu tenho a direção, eu tenho os conselhos. A maioria das empresas em Alagoas, elas são familiares, 90%. Então é comum você ver pessoas desempenhando várias ações dentro da empresa, mas a empresa não foi dividida, ela não tem organograma, ela não tem um fluxograma de como funciona aquele setor e ela não tem um setor. Então é comum a pessoa que é do setor financeiro, ela fazer contas a pagar, contas a receber, ela controla o estoque e muitas vezes faz a contabilidade. É comum a pessoa que trabalha, ela é recursos humanos, ela faz o setor pessoal, ela faz a seleção, a contratação, ela trata da documentação, ela trata das pessoas, ela ouve as pessoas e ela vai para o mercado vender a empresa. Então isso não existe, isso não existe. O que acontece com a empresa a longo prazo quando isso se mantém, professor? Eu digo muitas vezes, nós consultores às vezes somos chamados, como um médico é chamado um estado terminal de um paciente. Quando a gente chega lá, a empresa só deixa para resolver quando a coisa está de um jeito que o empresário não consegue mais controlar, né? Quando a empresa começa a ter prejuízo financeiro, porque a falta de organização empresarial, ela causa o prejuízo financeiro. Vamos supor que seja uma empresa que atende a clientes, né? Que nós trabalhamos muito isso aqui, seja um restaurante, uma escola, vamos para uma escola. Então a escola, ela tem um diretor. O diretor, ele tem o entendimento de que ele sabe tudo da escola. E não funciona assim. O recursos humanos, ela vai ter que trabalhar o professor. O professor, ele tem problemas, o professor, ele tem crises, o professor, ele tem aborrecimentos, ele tem faltas, ele tem momentos em que ele precisa estar fora da sala de aula porque isso repercute no seu aluno. E aí o aluno percebe e leva para o pai. Então vem a reunião do pai, onde o professor estava fora de si, porque não foi devidamente tratado nem acompanhado. E aí começa a situação, só para você entender um pedaço. A partir de quantos colaboradores uma empresa requer a estrutura que o senhor destacou de ter um departamento pessoal, um recursos humanos, enfim, para trabalhar essas demandas? Começamos a pensar na empresa a partir de 10 funcionários. Né? A partir de 10 funcionários, inclusive a legislação do estágio, já dá à empresa o direito de colocar um estagiário. Então, quando a empresa já está em condição de colocar um estagiário, é porque ela já cresceu. É porque ela já precisa ter um organograma definido. Funções, né? Tem uma linha da OSM, que é a Organização, Sistemas e Métodos, que ela é muito clara. Você define o organograma da empresa, né? Define os departamentos que ela vai funcionar e cria o fluxo, que é o fluxograma. Quem vai fazer o quê e vai se reportar a quem. Aí você cria a hierarquia da empresa. Pois é, a gente, no plano do privado, está aí colocada a diferença no lidar das leis trabalhistas. E no plano do público, né, nós temos aí prefeituras, na sua grande maioria, exercem o trabalho de contadores, né, de departamento pessoal, com um escritório que muitas vezes está na capital e não lá no município. A reforma trabalhista vai também incidir sobre o trabalho no âmbito do público, não é? Das instituições públicas. Esse setor vai demorar a se preparar efetivamente para dar resposta? Como o senhor avalia? Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta até eu vou responder com calma aqui para não apanhar depois. Mas é assim, eu vejo a administração pública, que é a pergunta no final que está sendo feita, como a administração pública, ela vai se comportar diante desse cenário. O que é que eu percebo? Se eu fosse um gestor público, né, daí a minha dica, eu procuraria me especializar naquilo que está acontecendo no país. Porque o problema da administração pública não está no modelo, porque o modelo já existe. Os cargos que devem existir para uma prefeitura ser colocada, ele já existe. Quem deve ocupar o quê, em que setor deve trabalhar e onde deve estar esse setor. Isso já está pronto. O governo já tem isso pronto. O problema é que muitos gestores desconhecem como funciona a máquina pública. E por não conhecer, não sabem como coordenar essa máquina pública. E aí, como essas reformas estão impactando diretamente e vão impactar, o que vai acontecer? Será que um prefeito, será que um governador, será que os políticos terão que ter um escritório jurídico andando a tiracolo para poder resolver os problemas que eles desconhecem? Então, a administração pública é uma ciência. A administração, ela versa na administração pública. Tá, eu não sou formado em administração. O que eu devo fazer, Robson? O que eu devo fazer para que isso não aconteça na minha prefeitura? Capacite-se. Traga para a sua prefeitura um fórum. Traga para a sua prefeitura um debate
traga juristas para explicar para o seu público, para o seu secretariado, para os seus vereadores, traga discussão com a legislação vigente para entendê-la, não para discuti-la nem para confrontá-la. Né? Mas é o que parece, em geral, não está havendo essa preparação, não é, professor? Eu ainda vejo o cenário muito pouco a implantação é agora. Pois é, muito pouco fomentado. É comum a gente ver assim, o brasileiro ele tem aquela mania, ele deixa para se levantar realmente quando a cadeira está quente, né? Então ele não se prepara. Então o mercado está acontecendo, a coisa está às portas e o que eu diria para você é vai para o Congresso da Uninasal, meu filho. Vai para o Congresso porque lá você vai receber uma série de informação, né? Ao mesmo tempo vai estar acontecendo também um congresso da área de direito também, que vai estar com várias palestras nesse sentido. Tem que se capacitar, não tem jeito. Informação, ela muda numa velocidade tremenda. Ou eu conheço, ou eu vou com certeza cometer erros, não é isso? Bem, erros que vão traduzir prejuízos no futuro muito próximo, né? Também tem essa questão. As empresas que não se adequarem, sejam elas públicas ou privadas, elas vão amargar prejuízos, certamente, numa perspectiva muito próxima. Eu diria o seguinte, quanto custa para você perder a sua clientela? Quanto custa para você perder a marca que você construiu durante muitos anos? Né? Nós vemos aí um banco, né, que fez uma certa amostra que causou um impacto nacional. Não vamos falar da situação, mas vamos falar do impacto. O impacto aconteceu numa marca. Nós tivemos uma outra marca que um deputado também denunciou, que criou o mesmo impacto ou semelhante. Então, quanto custa para mim, quando o meu cliente enxerga que eu não estou preparado, que eu não estou atendendo a legislação? Se o cliente chega com mais informação do que você, que é o empresário, e deveria ter, no mínimo ele vai ter a noção de que a sua empresa não é uma empresa séria, ou não é uma empresa que respeite o consumidor, não é isso? Professor, qual é a primeira impressão que alguém que visita uma empresa tem sobre ela? A partir de qual instrumento que a empresa pode não valorizar, por exemplo? Eu vou lhe responder com a teoria de Philip Kotler, que é o pai do marketing. E ele diz assim, o marketing, né, que é a troca em si, o marketing é a troca de qualquer coisa que atenda à sua necessidade. Em troca disso você me dá o que eu preciso, que é o dinheiro. Mas é a satisfação que eu vou te entregar que faz com que aquela negociação aconteça. Ele não começa quando você entra na empresa e você compra o produto. Ele começa quando você chega na fachada da empresa e a partir dali você se identifica com o negócio. Eu sou bem recebido quando eu tenho onde estacionar. Eu sou bem recebido quando a porta está aberta para mim. Quando eu entro num ar-condicionado gostoso no calor do Nordeste. Quando eu chego e alguém me dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Quando a atendente está sorrindo para mim. Quando ela é atenta a me ouvir, que é exercitar a escuta e sabe do que eu estou precisando naquele momento. Eu posso até não ser atendido na minha necessidade, mas eu vou dizer que quando eu precisar eu volto. Não é isso? Então a empresa, ela perde quando ela deixa de ouvir o seu cliente. Tem um exemplo muito clássico, assim, mas e até parece até ser insignificante, mas algo mais, digamos assim, frustrante para alguém que vai comprar alguma coisa e o vendedor olha para o cliente e diz, tem não. Ele poderia até dizer, né, que tinha até pouco tempo que foi vendido, mas dá uma resposta tão evasiva, sabe, sem nenhuma importância como se o cliente não tivesse nenhuma importância para ele. Você fez uma pergunta que eu vou até te comentar sobre essa pergunta. Tem um treinamento de técnicas de vendas que nós aplicamos e uma das partes do treinamento é o seguinte, é como dizer não. Como dizer não. Olha, nós já nascemos e nas nossas primeiras falas o que você mais ouve é o não. Mas perceba que o não do pai e o não da mãe é diferente. Quando você diz não com amor, com atenção, no interesse de responder à sua necessidade, nunca é um não. É um volte sempre. E quando eu digo não para me livrar de você, eu jamais voltarei. Perfeitamente compreensível, professor. Bem, estamos no minuto final da nossa entrevista e eu reservo esse minuto para suas considerações. Eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Não posso deixar de falar, sou o Uninasal, né, aqui na Veia. Quero convidá-lo a fazer parte do nosso congresso, eu estarei palestrando lá no sábado,
falando sobre os temas da empregabilidade, né? Os temas importantíssimos. Espero que você compareça, esteja conosco, querendo tirar dúvida, procura a Uninassal. Nós temos um stand de venda na Uninassal sobre o congresso com descontos especiais e como coordenador ficarei muito feliz também em responder as suas perguntas. Só para lembrar que nesse congresso haverá palestrantes de renome nacional, não é, professor? Isso. Nas diversas áreas. Nas diversas que serão áreas, tratadas. nos diversos temas, né, todo o país, inclusive de Alagoas também, pessoas né, muito queridas nossas aqui que têm feito um bom trabalho no Estado. Obrigada mais uma vez e sucesso na realização do congresso. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.